Luís Montenegro esteve fechado em copas durante dias depois de ter sido noticiado que tinha uma empresa com vários objetos sociais, entre eles um que permite a compra e venda de imóveis, mas sabe-se agora que se focou especialmente na consultoria. Deixou todas as explicações para o debate da moção de censura e jurou que a partir daquele dia só respondia a quem fosse tão transparente quanto ele. A realidade mudou-lhe os planos e não teve hipótese de continuar em silêncio. Uma notícia do Expresso deu conta de que a empresa familiar de Luís Montenegro recebia 4.500 euros por mês da Solverde e o primeiro-ministro sentiu-se pressionado ao ponto de vir falar com os jornalistas, o que não tem sido propriamente comum. Já marcou uma declaração ao país para este sábado e, entretanto, até a Spinum Viva já mandou um comunicado com detalhes sobre clientes e colaboradores. Tudo isto fica para a jogada da semana do Fora do Baralho. Na segunda parte, para já, vamos às cartas dos ases Jorge Fernandes, Luís Aguiar Conraria e Susana Peralta. Esta semana, excepcionalmente, nesta mesa de jogo, falta-nos apenas o João Marques de Almeida, que não está presente devido a compromissos profissionais. Começamos por um outro assunto, que com isto tudo o Primeiro-Ministro tem ficado para segundo plano. Susana Peralta traz-nos uma carta de paus para a Ministra da Saúde. Esta semana soube-se que o relatório da IGAS concluiu que o Ministério ignorou os pré-avisos de greve do INEM. Ana Paula Martins diz que não foge das responsabilidades políticas, mas quer conhecer o relatório sobre as mortes que ocorreram nos dias da greve e culpa o anterior governo pela degradação no INEM. Susana, as chances da Ministra da Saúde se manter no cargo estão cada vez mais reduzidas? Sim, olá, mas olha, eu antes de lançar a minha carta de paus para a Ministra da Saúde, eu queria lançar uma carta de copas à nossa joker substituta, desejar-te boas-vindas a este programa e espero que não estejas já assustada com a jogatana. Os nossos ouvintes não sabem, mas o nosso grupo de WhatsApp esta tarde esteve em ebulição total e, portanto, esta carta de copas também é de compaixão, no fundo, Inês, por te teres metido nesta aventura. Muito obrigada. Bom, Agora vamos à Ministra da Saúde. Ela de facto é extraordinária porque diz que não se furta às responsabilidades políticas. Quer dizer, esta é a Ministra da Saúde que já tinha alterado a administração do INEM, que agora viemos a saber que houve uma greve. Portanto, o que é que aconteceu concretamente? Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, houve uma greve da administração pública que coincidiu com a paralisação às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar, técnicos esses que obviamente são fundamentais para o funcionamento do INEM. E a Ministra da Saúde, enfim, o Ministério da Saúde, claro que não é a Ministra da Saúde que tem que fazer este tipo de comunicações, mas o Ministério da Saúde esqueceu-se de avisar, portanto recebeu através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde o pré-aviso de greve destes técnicos de emergência pré-hospitalar e não deu, quer dizer, não conseguiram realmente fazer chegar esta informação absolutamente essencial ao INEM. E o INEM não pôde precaver-se contra estas greves. Bom, nós sabemos as consequências disto, é que houve 11 mortes, atenção, eu sou muito sensível ao facto que as pessoas, quando se chama uma ambulância para ir buscar uma pessoa numa situação de emergência, um dos desfechos prováveis é que as pessoas morram, portanto nós não, infelizmente, enfim, e são obviamente sempre mortes a lamentar, portanto nós não podemos atribuir estas 11 mortes diretamente à circunstância das greves e à circunstância da falta de pessoal do INEM. No entanto, houve aqui de facto um pico de mortalidade, esse ainda está a ser investigado, ou seja, ainda havemos de saber as conclusões ao inquérito, não só da Inspeção-Geral de Atividades de Saúde, como também do Ministério Público, que virá a apurar as circunstâncias, que no fundo aqui trata-se de saber se os socorros tivessem chegado mais cedo, estas pessoas podiam ou não ter sido salvas, ou pelo menos parte delas, mas quer dizer, em si, independentemente da conclusão desse inquérito ou desses inquéritos que decorrem, o facto de um Ministério da Saúde se furtar, não conseguir, não ter isto oleado, e a Ministra agora estamos aqui a trabalhar por forma a que isto não volte a acontecer, mas o facto do Ministério da Saúde ter que isto ter acontecido sob a responsabilidade desta Ministra já é suficientemente grave. E depois estamos sempre nestas circunstâncias que é culpar o governo anterior. Quer dizer, por amor de Deus, não é? Esta Ministra já está lá há quase um ano e ela mudou, eu repito, a administração do INEM, este caso concreto do INEM. E chamou-se a responsabilidade. E, portanto, obviamente chamou-se a responsabilidade e a mim custa muito ver que ela continua assim a sacudir a água do capote, porque eu recordo que, por exemplo, Marta Temido caiu por causa de uma
grávida, enfim, que também um desfecho terrível de uma grávida, mais uma vez, são coisas que acontecem. As pessoas que chegam ao hospital às vezes morrem, infelizmente, e aqui nós estamos com uma Ministra da Saúde que continua a andar entre os pingos da chuva e sempre também com este ar sobranceiro, como se não fosse nada Susana, com ela, e eu acho que infelizmente é com ela. Luís Montenegro continua a assegurar a Ministra da Saúde. Qual é a razão? É por teimosia? Bem, eu acho que é por teimosia, mas também já vimos que o Luís Montenegro neste momento tem, digamos, incêndios mais graves para ir apagar, não é? Mas eu acho que há aqui uma teimosia, eu acho que esta ministra entrou a matar no Ministério, enfim, correu com a Fernanda Araújo, depois pôs lá um diretor, um presidente executivo do Serviço Nacional de Saúde que deu no que deu, em pé de guerra com tudo o que é administrações de unidades locais de saúde, de hospitais, assim, para mudar tudo, tinha-lhes prometido que em meia dúzia de meses, já não me lembro muito bem, para dizer a verdade, já passou um ano, portanto isto não é de facto responsabilidade do governo anterior. Tinha-nos prometido que em poucos meses ia pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar como um brinco, e eu não percebo, acho que é por teimosia, é por uma necessidade de mostrar que no fundo ele fez bem as suas escolhas. O António Costa também é um pouco assim, na verdade, os homens políticos são teimosos. Fez aquela mini remodelação, mas também não tirou nenhum ministro. Apenas ao nível dos secretários de Estado, não é? Exatamente. Apenas ao nível dos secretários de Estado. Pronto, não sei muito bem, mas realmente está na altura dela começar a ser responsável por alguma coisa. É só isso que eu peço. A senhora Ministra, responsabilize-se por alguma coisa. O Luís Aguiar Conraria dá copas esta semana. Esta carta está relacionada com uma decisão no Parlamento que aprovou a exclusão do guia sobre a identidade de género das escolas e teve os votos do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do CDS contra a esquerda. Queres explicar a tua escolha, Luís? Quer dizer, o guia é o direito a ser. E de facto inclui identidades, inclui identidade de género, mas inclui muito mais do que isso. Aliás, é um guia inclusivo, sim, especificamente sobre a comunidade LGBT, portanto, mas isso inclui gays, lésbicas, onde não há nenhuma questão de identidade de género, simplesmente uma questão de preferências sexuais ou de, acho que não é preferências que se diz, não é? Portanto, tendências. Eu fui ler o guia, já agora para saber do que estamos a falar, é um guia de 32 páginas, se aquilo fosse formatado de forma normal, nem 15 páginas teria, parece-me cada página, aquilo é um texto muito curto e muito pequeno e com letras grandes, portanto aquilo tem uma formatação para ocupar mais páginas, e não consigo mesmo perceber qual é o problema daquele guia. Espanta, uma pessoa vai ver o guia e basicamente é um guia que diz que se devem proteger as crianças vítimas de bullying, portanto, sejam vítimas de bullying por estes motivos, obviamente por outros também, que se tem de respeitar, que se ensina aos professores e os funcionários, portanto, professores e não professores, a identificar situações de bullying e a explicar como é que devem atuar. E de facto, quer dizer, dá mesmo vontade de pegar no raio do guia e pôr à frente dos deputados e perguntar exatamente o que é que neste guia vos incomoda. É que não se encontra nada. E, quer dizer, a única coisa em que eu vejo alguma preocupação que podia ser atendível é aquela parte das casas de banho e dos balneários. Mas depois você vai ler o documento. Quer dizer, e nem isso. Portanto, o que está lá escrito, e estou a citar o documento, é assegurar o acesso a casas de banho e balneários, garantindo que este acesso é seguro e respeita a intimidade e a privacidade de cada pessoa. De cada pessoa. Portanto, isto na verdade inclui as pessoas desta comunidade e as outras pessoas e os heterossexuais, cisgénero e tudo. Portanto, tem de se respeitar a intimidade e a privacidade de cada um. Portanto, isto não tem nada a ver com casas de banho mistas ou com balneários mistos. E já agora, quer dizer, este guia já tem alguns anos, quer dizer, já foi aprovado na Assembleia da República em 23, mas já tinha sido aprovado em decreto-lei antes e depois em 2020 ou 2021. Portanto, já tem vários anos de aplicação. Quer dizer, se houvesse algum caso, em alguma escola portuguesa, de um balneário misto, já saberia, não é? Quer dizer, nós podemos ter a certeza absoluta que o Chega ou alguém por eles teria feito
teria divulgado vídeos com isso. Portanto, isto tudo me incomoda imenso, incomoda muito que numa altura em que claramente há uma fração da população que está a ser vítima de bullying e vítima de bullying até do Presidente dos Estados Unidos, a seguir o Jorge já falará de outras vítimas de bullying da mesma pessoa, e que Portugal embarque nisto. Deixa-me perguntar-te, Luís, Deixa-me só dizer, Sim, só mais conclui. uma coisinha, deixa-me só mostrar o meu choque com a IEL por ter embarcado nisto e explicar as minhas copas. Quer dizer, as minhas copas é uma forma de dar um beijo e dizer à comunidade que o meu coração está com elas e que espero que, e aguentem estoicamente, que esperemos que esta maioria da Assembleia rapidamente caia. Deixa-me só perguntar-te, recordamos-nos, foi muito falado de o Congresso do PSD se ter levantado quando o Luís Montenegro falou de ideologia de género. Há umas semanas, Rui Rocha, também na convenção da Iniciativa Liberal, decretou a morte ao wokeismo. Nesta discussão há um deputado do PSD, o Bruno Vitorino, que diz que o partido que não aceita é que seja normal que as crianças aos 6 anos saibam o que é uma pessoa heterossexual ou bissexual e também essa questão das casas de banho de que falávamos. É uma prova de que a direita portuguesa está numa deriva para este tipo de temas e que o Chega arrastou um bocadinho todos para este barco? Eu nem sei o que dizer. Portanto, as casas de banho é treta, como já acabei de explicar. Quer dizer, a questão de uma criança de 6 anos... Quer dizer, agora também vamos considerar que é ilegal que as crianças de 6 anos saibam que existem pais divorciados e, portanto, que existem famílias em que apenas há um pai ou uma mãe a tomar conta da criança. Eu nem consigo perceber isso. Então, mas o quê? Pensam que estas famílias não existem? E que não existem casais homossexuais que têm crianças? Quer dizer, querem o quê? Negar a realidade? Agora uma criança de 6 anos não consegue saber que existem namorados e namoradas e que, portanto, da mesma forma que existem namorados e namoradas, também existem namorados com namorados e namoradas com namoradas? Eu nem consigo perceber, sinceramente. Não sei, quer dizer, isto querem negar a realidade e, portanto, querem proteger as crianças de uma realidade que existe. E se fazem isto conscientes que, ao fazerem isto, estão a discriminar e a promover comportamentos de bullying de que serão vítimas uma fração da população estudantil que é particularmente fragilizada. Olhemos então para outra realidade que aconteceu há minutos e as espadas do Jorge Fernandes vão para a conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, em que o presidente dos Estados Unidos se referiu a estas conversações como negócios, para já, e onde disse até que o ódio que Volodymyr Zelensky tem por Vladimir Putin é difícil de negociar com a existência desse ódio. Jorge, acabámos de assistir a um momento histórico na Casa Branca. Alguma vez se viu um convidado da Casa Branca ser hostilizado desta forma? Olá Inês, bem-vinda. Que eu saiba não, quer dizer, eu sou um seguidor atento de política americana há muito tempo, mas também acho que nunca tivemos alguém na Casa Branca com a falta de modos que Donald Trump tem, quer dizer, é absolutamente evidente que a ideia de modos ou berço é uma coisa. Eu disse a semana passada que ele é filho de um construtor civil de Queens e ele próprio é um construtor civil de Queens e, portanto, é por isso que, enfim, é o que é. E o J.D. Vance, não há ida a ele que tape o que é um verdadeiro hillbilly, não é? E, portanto, infelizmente, quando Trump conseguiu que Zelensky aceitasse ir a Washington assinar com ele aquele acordo, enfim, das terras raras, etc., Trump já tinha a sua vitória conseguida. Portanto, ou o Zelensky assinava o acordo que iria dar... O Zelensky sabia que tinha um acordo em que entregaria milhares de milhões de euros sem quaisquer garantias de segurança escritas ou explícitas e, portanto, Trump já teria um enormíssimo ganho, ou então não havia acordo e conseguiria aquilo que acabou por acontecer. Trump e Zelensky detestam-se há muitos anos, inclusive isto são histórias que já vêm desde o primeiro mandato de Trump, quando Trump, aliás, esse assunto veio à baila hoje, quando Trump pressionou Zelensky para lhe ceder informação sobre, enfim, pseudo negócios que o filho de Biden tinha feito na Ucrânia, para Trump tentar utilizar isso durante a campanha eleitoral. E na altura Zelensky não cedeu e não deu rigorosamente informação
informação nenhuma a Trump. E desde aí que as coisas azedaram entre eles. E desde que Trump chamou de ditador a Zelensky há cerca de 10 dias, bem, o caldo entornou de vez. E Zelensky foi para Washington para uma cilada. E infelizmente ele caiu na cilada montada por Trump e por Vance, que o provocaram à frente das câmaras para todo mundo ver, e ele entrou num debate do qual não poderia nunca sair vencedor. A troca de palavras e de argumentos foi lamentável, como já disseste. Houve um espetáculo de circo no qual Trump se sente muito confortável. Ele, aliás, disse à altura J.D. Vance, quando ele diz, bem, vamos se calhar levar esta discussão para lá para dentro, sem câmaras e tal, e Trump diz, não, vamos continuar, isto é um ótimo espetáculo de televisão, enfim. Inclusive a Trump, a dada altura, diz qualquer coisa como, ao contrário do estúpido do Biden, tu, Zelensky, não me enganas. Portanto, estamos neste nível, digamos assim. Deixa-me interromper só para dizer que há aqui um trunfo que a Susana Peralta quer usar antes de te poder fazer outra pergunta muito rapidamente aqui nesta primeira parte. Não, meu trunfo, eu concordo com absolutamente tudo o que o Jorge disse, só acho que isto não tem nada a ver com as origens sociais, nem do Trump, nem do J.D. Vance, tem a ver com uma ideologia política verdadeiramente abjeta, que infelizmente agora tomou conta da maior potência e do país que costumava ser o nosso farol democrático. Mas o que eu estou é relativamente aos comentários sobre a sua origem social, que acho que são, enfim, não sei, há muitos filhos de construtores e hillbillies que são pessoas certamente bem educadas e que devem estar muito mais envergonhados do que nós por causa da cena abjeta de hoje. Bem, espero que sim. Não, mas pronto, posto Deixa-me isto... só perguntar-te, Jorge, para um comentário final aqui desta parte. Como é que Zelensky volta a casa depois de tudo isto? No fundo estava aqui muito mais em causa do que um acordo sobre os minerais de terras raras, não é? Não, eu acho que Zelensky, muito honestamente, acho que Zelensky, isto pode parecer dar um bocadinho a volta ao texto, mas acho que Zelensky só tem uma solução, se verdadeiramente é o patriota que eu acho que ele é, que é sair da presidência da Ucrânia. E esta saída não tem que ser vista como necessariamente uma derrota. Esta saída tem que ser vista como no seguinte sentido. É impossível para a Ucrânia neste momento, com Trump na Casa Branca, fazer qualquer tipo de negociação em que Zelensky seja, digamos, o chefe da negociação, em que Zelensky esteja à frente da delegação ucraniana. Mais do que Trump, foi Putin que se saiu a rir? Completamente, é evidente, quer dizer, e portanto, se Zelensky acha que é o patriota que eu acho que ele é, o derradeiro serviço que ele prestará ao seu país será sair de cena o mais rapidamente possível e deixar que alguma pessoa, enfim, dentro da Ucrânia, que eu sinceramente não posso imaginar quem seja, e que não tenha os anticorpos que Trump tem contra ele, quer dizer, que de alguma maneira consiga negociar uns termos de um acordo que sejam mais ou menos razoáveis para a Ucrânia, porque quer gostemos ou não de Trump, e eu não gosto de Trump, quer gostemos ou não de Trump, infelizmente ele de facto tem muito poder e, portanto, a capacidade que ele tem de moldar os termos finais do acordo são muito elevadas. E se Zelensky insistir em ficar à frente da Ucrânia, arrisca-se a que Trump corte completamente a ajuda à Ucrânia e que, eventualmente, até possa fazer um acordo com o Putin em que a Ucrânia é completamente ignorada e que Putin fica com a capacidade, basicamente, até de ter ganhos que não conseguiu até agora com a guerra. Muito bem. A carta jogada não é retirada, por isso ficamos com os naipes dos nossos ases e fazemos agora uma curta pausa. A jogada da semana vai ter muito Luís Montenegro e todos os desenvolvimentos sobre a empresa familiar do Primeiro-Ministro. A estratégia do governo para estancar o tema da empresa de Luís Montenegro no debate da moção de censura falhou claramente e durante esta semana a novela teve muitos episódios, também muitos protagonistas com opiniões diferentes sobre o próprio escrutínio e a ideia de transparência. Até assistimos à preocupação de José Pedro Aguiar Branco sobre se a demagogia pode afastar pessoas de bem da política. No entanto, Pedro Nuno Santos também veio defender que os bons da política não têm medo de escrutínio. Vamos por partes, até porque esta semana há muitas e começamos pelo mais recente, o facto de a Sol Verde pagar 4.500 euros por mês à empresa familiar de Luís Montenegro, o que obrigou o Primeiro-Ministro a vir dar explicações. Luís Aguiar Conraria,
O Luís Montenegro apercebeu-se de que o tempo do silêncio se esgotou e vai falar ao país este sábado às 20 horas. O que é que Montenegro pode dizer para sair bem disto? Eu não consigo perceber o que é que ele possa dizer para sair bem disto. Quer dizer, eu acho que neste momento já se trata de sobrevivência política, ou seja, para pelo menos sair sem ser demitido. E acho que, pronto, quer dizer, estará em boas condições para isso, mas não por mérito próprio, mas sim porque simplesmente ao PS não convém nada ir agora para eleições, senão acho que dificilmente sobreviveria a isto. Mas, a ver, isto é uma atrapalhada de todo o tamanho. Quer dizer, ninguém consegue entender que uma pessoa normal, quanto mais um jurista, mas uma pessoa normal pense que entrega bens, portanto, neste caso uma propriedade de uma empresa, à sua mulher com quem vive, com quem casou em comunhão de adquiridos e não saiba que entregar uma coisa à esposa com quem casou em comunhão de adquiridos é a mesma coisa que continuar com ela. Quer dizer, eu nem consigo perceber como é que um jurista não sabe isto. Eu acho que qualquer pessoa normal sabe o que é que quer dizer comunhão de adquiridos. E, portanto, qualquer coisa que a mulher adquirisse depois do casamento também é dele. E, portanto, por maioria de razão, se adquirisse a ele próprio, quer dizer, isto simplesmente não faz sentido. Quer dizer, ou seja, tudo isto faz com que seja incompreensível a ideia de ele achar que a empresa já não é dele. Quer dizer, ninguém aceita isto, pelo menos ninguém de bom senso, penso eu. E depois, meter-se numa situação em que está a receber uma avença mensal de casinos, ou de uma empresa de casinos, quer dizer, é a falta completa de noção de tudo. E, quer dizer, e realmente a todos nós isto nos faz lembrar Manuel Pinho. E depois, quando uma pessoa vai aos detalhes e tenta perceber o que é que a empresa faz, o que é que a esposa faz e o que é que os filhos fazem, e percebe que, obviamente, que a esposa, que é educadora de infância e que tem os cursos de educadora de infância, portanto, que, obviamente, não tem competências nenhumas naquela área, que aquela empresa, tanto quanto eu percebo, não tem empregados para fazerem aquele trabalho. Quer dizer, e uma pessoa fica sem perceber minimamente qual é o motivo daquela avença e que trabalhos e quem é que está a fazer estes trabalhos e que trabalhos é que aquela empresa presta. E, portanto, isto fica muito complicado. Temos um primeiro-ministro a receber uma avença mensal de uma empresa de casinos. Os partidos e na própria opinião pública, muitos comentadores falaram na importância de se saberem os clientes e os colaboradores. Fica alguma coisa por esclarecer depois da empresa de Luís Montenegro ter vindo dar esse comunicado, comunicar tudo o que se passava dentro da empresa? Quer dizer, já agora eu acho que também vale a pena falar nisso. Quando ele foi ao Parlamento revelar todos aqueles detalhes, ele de facto revelou detalhes que não tinha nada que revelar porque eram da sua pura privacidade e intimidade, como falar de terrenos com laranjeiras e coisas do género. E claro, ele foi ali despir-se para, obviamente, ocultar o que interessava. E agora começamos a perceber o que é que ele quis ocultar. Eu acho que sim, acho que neste momento continua muito por explicar. Continua e cada vez mais temos dúvidas, cada vez mais é legítimo perguntar como é que se justificam aqueles ganhos que ele teve, ou que a empresa dele teve em 22, quando quer dizer, quando ele apenas teve 3 meses, verdadeiramente, a trabalhar para a empresa, porque de resto era presidente do PSD. Depois, eu continuo sem perceber que trabalhos é que aquela empresa pode estar a fazer para que justifiquem uma avença mensal e mesmo que isso tudo seja bem justificado. Quer dizer, isto é tudo uma falta de tino tremenda, porque obviamente é ele que está a ser pago. Portanto, eu aguardo por explicações, não para que ele saia bem disto, realmente neste momento espero transparência absoluta, não para que ele saia bem disto, mas pelo menos para que continue como Primeiro-Ministro e que tenha uma segunda oportunidade. Luís Montenegro indignou-se durante as declarações aos jornalistas ao dizer que não pode fazer mais nada, apenas se auto-excluir da função de Primeiro-Ministro. Entretanto, Pedro Nuno Santos também diz que não há extinção de empresa que resolva o problema. Jorge Fernandes, isto significa que o Primeiro-Ministro está num beco sem saída? O fim da empresa não era suficiente para encerrar este assunto? Bem, eu acho que o Luís já disse muitas das coisas que eu também queria dizer. Bem,
Bem, em primeiro lugar, eu acho que o fim da empresa agora pode, de alguma maneira, apaziguar os ânimos, mas claramente há aqui vários problemas que o Luís Montenegro não mediu, cujas consequências Luís Montenegro não mediu como tinha que medir. Infelizmente, o Luís Montenegro faz um comentário e diz uma coisa que é bem, no fundo, é preciso a pessoa não ter uma vida própria antes de entrar para as funções políticas. Mas é precisamente isso que ele devia ter feito. Quando pensou candidatar-se a primeiro-ministro, antes de ter chegado a primeiro-ministro, o que devia ter feito era simplesmente vender completamente a empresa. Aquilo que ele pretende fazer agora, devia tê-lo feito naquele momento, seja a participação dele ou da mulher, que para todos os efeitos é a mesma coisa, do ponto de vista mesmo legal. Eles são casados, quer dizer, qualquer proveito financeiro que ela tenha, naturalmente implica-o a ele. E estando ainda por cima, em causa, este ano, em 2025, em causa, o Governo irá fazer decisões sobre as concessões de casinos, a ideia de que o Primeiro-Ministro ou uma empresa detida, neste momento, pela mulher do Primeiro-Ministro e pelos filhos do Primeiro-Ministro, tenha uma participação direta numa empresa de casinos. Enfim, quer dizer, isto é muitíssimo grave, como é evidente. E pegando portanto, numa das ideias que o Luís deixou há pouco, numa fase destas, com o Marcelo Rebelo de Sousa praticamente em fim de mandato enquanto Presidente da República, seria melhor uma solução à la Centeno, como quis António Costa na altura em que se demitiu do governo? Alguém quer eleições antecipadas nesta fase? Eu acho que esse é o grande trunfo de Luís Montenegro neste momento, é precisamente esse, é que ninguém está interessado em eleições antecipadas. De resto, foi curioso ver que o único partido que se pronunciou claramente como pela demissão de Montenegro foi o Chega. A Iniciativa Liberal e o Livre vieram dizer que, bom, se calhar Montenegro tem que fechar a empresa, ou tem que deixar, claro, afastar-se completamente. O próprio PS, Pedro Nuno Santos, veio dizer que era preciso um esclarecimento cabal, todos os detalhes, enfim, para que não restasse sem dúvidas. Portanto, Montenegro no fundo está a beneficiar aqui de um peso, de dois pesos e duas medidas. Por exemplo, António Costa teve vários momentos na sua carreira e enquanto Primeiro-Ministro em que na verdade foi-lhe exigido um grau de escrutínio que, se fosse exigido de forma similar a Montenegro, dada a gravidade da situação, enfim, Montenegro teria que sair. A vantagem de Montenegro neste momento é que Marcelo Rebelo de Sousa, que de alguma maneira já teve um mandato um bocadinho fustigado e tem sido muito criticado, por exemplo, até por Marcos Mendes, que é agora candidato a Presidente da República, por ter sido alguém que, na opinião de algumas pessoas, fomentou a instabilidade política, que dissolveu o Parlamento demasiadas vezes. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa não quer certamente adicionar uma nova dissolução do Parlamento à sua lista, digamos assim, que neste momento, na verdade, já vai logo. Ele é o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, que mais vezes dissolveu o Parlamento na história da democrática portuguesa. E claramente Pedro Nuno Santos está com muito medo de ir a eleições, porque sabe que uma eventual derrota seria o fim da carreira política dele à frente do líder do PS, pelo menos nesta fase, não é? E portanto o único que pode ter uma vantagem de ter eleições seria Ventura. E, portanto, isto eventualmente conseguirá de alguma maneira segurar Montenegro. Mas dito isto, Montenegro está no limite. Se houver alguma notícia, mais alguma coisa minimamente que aumente a gravidade disto, ou que se saiba, enfim, alguma manchete mais do Expresso ou de qualquer outro jornal, em que venha uma notícia em que seja claro que Montenegro ou a família de Montenegro tirou algum proveito, enfim, que pode não ser exatamente ético, o Primeiro-Ministro está com os dias contados. Susana Peralta, até agora, apesar de todos os partidos terem vindo dizer que as explicações de Luís Montenegro não são suficientes, só André Ventura é que falou na tal demissão. Tendo em conta este alegado afunilamento de opções do Primeiro-Ministro, deve ponderar isso ou falar numa demissão é um exagero? Há aqui há um fator que ainda não foi discutido pelo Luís e pelo Jorge, que eu acho que é muito importante, ou seja, Montenegro já foi o advogado da Solverde na altura em que foi necessário, enfim, a Solverde entendeu, e quanto a mim, com propriedade, já agora, que fazia sentido prolongar a concessão
para ser compensada das perdas que teve durante o período de Covid. Portanto, Montenegro foi o advogado na altura da Solverde e neste momento a concessão que vai ter que ser negociada em 2025, vai ser necessário, portanto, aquilo trata-se de um monopolista dos casinos em Portugal, cuja concessão é dada pelo Estado, não é uma empresa qualquer, não é a mesma coisa, por exemplo. E quando estamos a falar de um pedido, o pedido de escusa do Primeiro-Ministro vale de alguma coisa? Quando estamos a falar de um Primeiro-Ministro? É que além disso os casinos também são concessionados pelo Estado, não é? Claro que não, claro que o pedido de escusa do Primeiro-Ministro não vale nada, o Primeiro-Ministro responde politicamente por todo o Governo, o que é que interessa ele pedir escusa? Uma coisa é o Secretário de Estado, com uma ligação qualquer familiar a um determinado setor, pedir a escusa em alguma questão legal ou em algum negócio de uma empresa, enfim, com o Estado. Agora o Primeiro-Ministro, todo o Governo obedece ao Primeiro-Ministro, portanto a escusa de Luís Montenegro não nos vai salvar, e isto de alguma forma fere de morte até as ambições da própria Solverde de vir a continuar a sua concessão. Portanto, isto de facto é uma situação gravíssima. E eu acho que, descontando todos esses problemas que já foram aqui discutidos dos vários atores políticos, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, e já agora isto também é uma consequência perniciosa da tendência para a dissolução fácil de Marcelo Rebelo de Sousa, porque de facto ele gastou tantas vezes esse trunfo, por assim dizer, que agora numa altura em que se calhar valia mesmo a pena gastá-lo, em que realmente um Primeiro-Ministro ferido de morte na sua credibilidade e na sua integridade, nós vamos ter de continuar a viver com ele. De facto, também estamos aqui a viver as condições perniciosas dessa hiperatividade. Achas que uma solução de substituição do Primeiro-Ministro era possível neste caso? Eu acho que era melhor. Agora, claro, a situação política é péssima, o governo é minoritário, portanto eu também percebo que não há assim grande... Pronto, que não é muito fácil, não é? Portanto, eu estou perfeitamente sensível aos argumentos que o Luís e o Jorge aqui trouxeram. Agora, do ponto de vista da integridade, do ponto de vista do cuidado, do carinho até pela nossa democracia, numa fase de populismos exagerados, enfim, vimos agora o que é que deu nos Estados Unidos, a degradação da democracia com o naipe do Jorge na primeira parte, eu acho que era mais limpo Luís Montenegro sair de jogo, porque isto realmente é gravíssimo. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que é avançada de uma empresa de jogo que detém o monopólio dos casinos concessionados pelo Estado, que vão ser renegociados. Isto não lembra a ninguém. E depois, de facto, a mulher, a esposa de Luís Montenegro, que deve ser certamente uma pessoa cheia de qualidades, é de facto educadora de infância, e os filhos, que são os outros proprietários da empresa, têm respectivamente 19 e 23 anos. Quer dizer, andou a fazer, e eu não sei qual é a formação dessas pessoas, atenção, mas seja como for, a questão da compliance e do regime geral de proteção de dados em situações de jogo devem ser complexas, digo eu, que não sou jurista nem especialista destes temas, e portanto isto é evidente que as competências que levaram a esta avença são obviamente acima de tudo as competências de Luís Montenegro, que de resto já era, enfim, a Solverde. Depois há aqui outro aspecto que também é muito problemático, que é a Solverde era cliente de Luís Montenegro, advogado, aparentemente através do seu escritório, antes de Luís Montenegro se tornar líder do PSD, e nessa altura, alegadamente, a avença era de metade. E quando Luís Montenegro chega a líder do PSD, a avença passa para a sua empresa, entretanto criada, e multiplica por 2. Porquê é que o valor de Luís Montenegro multiplicou por 2? Isto é tudo muito complicado e, sinceramente, eu acho que a nossa democracia está demasiado frágil nestes dias e não se compadece com este tipo de responsabilidade. Só para avançar aqui para outra... Sim. Posso. Sim. Eu acho que há uma forma de ele reganhar a legitimidade, pelo menos parlamentar, que é apresentar uma moção de confiança. Faz sentido. Se apresentar. Mas o PS não tem condições. O PS não pode votar isso, Luís. Neste momento. Pronto. O PS, cá está, mas então ele ganha a sua legitimidade, é o que eu estou a dizer. Portanto, se ele aprovar uma moção de confiança... Eu concordo contigo, em teoria. Se todos os partidos se abstiverem e o Chega a votar contra a moção de confiança, o governo dele mantém-se. E, de facto, reganhou legitimidade. Portanto, a Assembleia teve a oportunidade de negar a confiança e não a negou. E já que estamos aqui a falar em termos de... A nossa Constituição é provavelmente o que faz sentido. Não, Luís tem razão, ou seja, de facto o nosso ordenamento institucional oferece essa saída ao Primeiro-Ministro. E já que estamos a falar aqui de instrumentos parlamentares, falou-se da questão da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Isto faz algum sentido? Na altura, André Ventura até dizia que não era a via ideal, mas que podia pensar-se nisso, e hoje Mariana Mortágua também disse que era uma possibilidade. Faz ou não sentido? Jorge? Não, eu acho que sinceramente não faz, pelo seguinte, eu acho que há dois pontos fundamentais acerca disso. Bem, em primeiro lugar, não podemos trivializar elementais de inquérito, e apesar de tudo, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, bem, este caso de Luís Montenegro não é um caso remotamente complexo, isto, quer dizer, não há, o que é que há aqui tão complexo para percebermos ou para necessitar que a Assembleia da República monte uma comissão parlamentar de inquérito, gaste um conjunto de recursos políticos, económicos e até de pessoal. E de tempo, não, quer dizer, este caso de Luís Montenegro é um caso bastante simples, se quisermos. E ele, a mulher, os filhos, enfim, têm uma empresa pessoal que tem um conjunto de clientes que tem negócios diretos com o Estado. Portanto, quer dizer, não há pouco mais, não sei que haja mais coisas escondidas, não é? Enfim, mas é um caso bastante simples, não há muita coisa para apurar, digamos assim, e no fundo não há nada aqui de remotamente criminal. Isto aqui o que temos é que estamos a falar sempre de consequências políticas, de lisura ética e de Montenegro por ter eventuais problemas, enfim, por ter, ser ao mesmo tempo o Primeiro-Ministro e ter um conjunto de negócios com empresas que é o que é, portanto, Portugal sendo um país pequeno e muitas vezes o Estado intervindo em muitas matérias, o conflito de interesses é muito mais possível e muito mais provável do que em países, eventualmente, em que o Primeiro-Ministro e o Estado tenham menos intervenção em algumas áreas. Sim. Outro dos assuntos que marcou esta semana foi um texto aqui do Observador, assinado pelo Miguel Santos Carrapatoso, também sobre a empresa de Luís Montenegro, mas em que os homens fortes do Primeiro-Ministro, o núcleo duro, se queixava da existência de uma estratégia concertada para desgastar o chefe de governo e que supostamente estaria a ser levada a cabo por parte da comunicação social, com a RTP à cabeça, por grupos imobiliários. Susana Peralta, Pedro Nuno Santos tem razão quando diz que o governo estava mal habituado e que não sabe lidar com o escrutínio? Eu não sei se o governo estava mal habituado ou bem habituado. Agora, essa conversa da perseguição e, no fundo, a conversa da vitimização em vez da assunção de responsabilidades, nós já a vimos e ela é de muito, muito má memória em Portugal. Há todo um conjunto de declarações em volta de pessoas fortes, até do governo. Eu estou a falar do ministro Leitão Amar, estou a falar do ministro Pedro Marques, que, no fundo, vêm dizer não, o Pedro Duarte, Pedro Duarte. Realmente este Primeiro-Ministro é de uma integridade a toda a prova, é um dos homens mais íntegros do mundo, tiradas bíblicas sobre Luís Montenegro e depois estas teses da cabala. Eu acho que em democracia é preciso ser bastante mais humilde do que isso, é preciso perceber que o escrutínio é normal. O trabalho que a RTP fez de investigação relativamente a Hernani Dias foi um trabalho cuidadoso. Eu por acaso vi os 3 blocos, porque escrevi sobre isso até para o público e portanto quis informar-me. Já nessa altura Hernani Dias tinha feito ameaças bastante diretas ao jornalista e portanto há aqui um padrão, ao jornalista da RTP que fez essa investigação, portanto há aqui um padrão que é um padrão na verdade antidemocrático. Olha, vou agora citar António Costa: habituem-se. Se estão no governo, vão continuar a ser escrutinados. E neste caso nós o que vemos, como o Luís disse há pouco e bem, foi que o Primeiro-Ministro foi para o Parlamento com uma conversa de licor doce dos terrenos da família e enfim, quando na verdade ele não nos queria dizer a verdade e a verdade é que ele é avançado, enfim, que a empresa, já agora, a venda ou a cedência de cotas à mulher, ela é nula do ponto de vista legal, portanto, aquela empresa foi fundada e o sócio maioritário daquela empresa é Luís Montenegro e tem uma avença mensal do monopolista dos casinos. E mesmo aquele debate da moção de censura da semana passada, vista aos olhos de hoje em dia, foi na verdade uma grande encenação teatral, digamos, a apelar à nossa emoção relativamente ao património familiar e às relações familiares de Luís Montenegro, que tenho a certeza que tem, enfim, que tem muito carinho pelos seus antepassados, mas não é isso que nos importa, porque ele é Primeiro-Ministro de Portugal e nós queremos saber outras coisas, queremos realmente conhecer a natureza dos seus negócios privados e queremos perceber até que ponto é que esses interesses privados influenciam a sua conduta enquanto Primeiro-Ministro. Luís, já agora perguntava-te, pegando aqui na deixa da Susana, se o Chega tinha razão quando pediu essa moção de censura e já agora se concordas também com Pedro Nuno Santos quando diz que o assunto era suficientemente grave
chave para o Governo vir confirmar ou desmentir. O Ministro da Presidência, António Leitão Amar, acabou por dizer que o líder da oposição andou a comentar intrigas e especulações mediáticas, mas acusar a comunicação social de cabala faz algum sentido? Fizeste muitas perguntas e não me vais dar tempo, pois não? Deixa-me só começar então pela questão da moção de censura do Chega. Eu, aliás, tinha comentado na semana passada que a moção de censura do Chega, se fosse para levar a sério, ou seja, se o Chega levasse a sua moção de censura a sério, que te esperaria mais umas semanas para ver o que mais é que seria revelado. E realmente acho que se confirma exatamente aquilo que eu disse a semana passada. A moção de censura apresentada na próxima semana teria um impacto e uma força muito maior do que tiveram quando tendo sido apresentada. E deixaria o PS numa situação muito mais difícil. Exatamente. Portanto, ou seja, eu acho que claramente a moção de... Erraram no timing. Erraram no timing, ou seja, havia mais coisas para revelar, com o que sabia na semana passada ou há 2 semanas era impossível mandar o governo abaixo, com o que sabe agora, seria bem mais complicado a situação do PS. Quer dizer, a questão da cabala e disso tudo, isto é um ponto de não retorno. Esta notícia do Expresso a dizer que para todos os efeitos legais o Primeiro-Ministro de Portugal é avançado de uma empresa de casinos é um ponto de não retorno, quer dizer, quaisquer acusações de cabalas e tudo, é tudo ridículo. Face ao que nós neste momento conhecemos, tudo isso parece ridículo e irrelevante face à gravidade das acusações. Eu penso mesmo que a única forma de ele sair por cima disto será... não sei, quer dizer, de facto acho que o Governo não irá abaixo, mas a forma de recuperar a sua legitimidade é mesmo a de votar uma moção de confiança. E vamos ver o que é que acontece. Jorge, concordas com o Presidente da Assembleia da República quando disse que estes temas confundem propositadamente as pessoas, nomeadamente as situações dos governantes com imobiliárias, a questão da lei dos solos? José Pedro Aguiar Branco veio dizer que tudo isto cria confusão e que as pessoas não percebem nada do que está a ser discutido. Não, não concordo. Eu acho que eu nunca concordei com a ideia que António Costa dizia à justiça o que é justiça, à política o que é política. Isto é política e tudo isto são questões éticas muito importantes. Os políticos têm a sua responsabilidade judicial e criminal, se houver razão para isso, enfim, isso não nos cabe a nós determinar, eventualmente será sempre o Ministério Público, mas existe naturalmente uma responsabilidade política e ética cujos políticos têm que responder, evidentemente, e portanto Luís Montenegro está numa situação muito delicada, como enfim, o Luís e a Susana disseram, nós estamos todos de acordo quanto a isto, e portanto tem que responder politicamente sobre esta situação, e não é uma situação fácil, e aconteça o que acontecer, o seu mandato, eu penso que arrastar-se-á e será muito difícil, especialmente com a maioria tão pequenina que ele tem, e trazer a ideia da cabala, enfim, faz lembrar outros tempos e outro Primeiro-Ministro que também quando começaram a aparecer suspeitas, e não estou aqui naturalmente a comparar, enfim, da sua totalidade Montenegro a Sócrates, mas faz lembrar uma velha tática da política portuguesa em que a cabala é sempre utilizada como um instrumento ou como uma velha ideia recuperada quando estão perante e estão a ser acusados perante algum tipo de escrutínio político um bocadinho mais, enfim, mais delicado. Com ou sem cabala, esta semana ficamos por aqui. Eu sou a Inês André Figueiredo e este é o Fora do Baralho. Pode ouvir-nos aqui na Rádio Observador todas as sextas-feiras depois das 7 e sempre em podcast nas plataformas habituais.